tinha 11 anos, o meu irmão foi preso, só que ele era inocente, tanto que um tempinho depois, isso ficou provado, né, que ele não era culpado, e ele saiu da cadeia. Só que antes dele sair, ele passou 17 dias no presídio. E no início que ele foi preso, quem ia lá visitar ele, levar as coisas para ele na cadeia, era o nosso irmão do meio. Só que depois, esse meu irmão que estava preso, ele conheceu uma mulher na cadeia, eles se envolveram e ela que passou a fazer isso, a ficar indo visitar ele, a ficar indo levar as coisas para ele lá, e até aí tudo bem. Bom, como eu falei, 17 dias depois, o meu irmão foi solto e eles continuaram namorando. Só que o problema é que um tempo depois que meu irmão foi solto, ele teve a brilhante ideia de trazer aquela mulher para morar aqui com a gente. E foi aí que começou o verdadeiro inferno na nossa família. Esse meu irmão que foi preso, ele é o mais velho e sempre foi o predileto da minha mãe. Por causa disso, tudo que ele fazia, a minha mãe aceitava. Essa mulher que ele encontrou, que ele conheceu, sei lá, que ele se envolveu lá na cadeia, ela é o cão em figura de gente. Ela tirou a paz da nossa família. Ela batia no meu irmão, ainda bate, para falar a verdade, de machucar ele. Várias vezes ela chegou a machucar o meu irmão. Eu era uma criança de 11 anos na época que ela veio morar com a gente e eu não podia respirar. Se eu respirasse ao lado da mulher, eu já estava incomodando ela já brigava comigo, ela já me xingava, ela já me batia. Por muitos anos eu implorei para minha mãe expulsar aquela mulher da nossa casa. Só que por amor ao meu irmão, a minha mãe nunca fez nada. E era sempre a mesma coisa. Do nada a mulher surtava. A mulher fazia confusão dentro da nossa casa, começava a brigar com todo mundo, a bater em todo mundo, a quebrar as coisas. Mas quando eu era criança, eu pensava o seguinte, quando eu crescer, quando eu ficar adulta, as coisas vão melhorar, porque quando eu tiver grande, ela não vai fazer essas coisas comigo. Só que, gente, que nada. Depois que eu fiquei maior de idade, as coisas pioraram, porque aí eu já era maior de idade e os insultos dela pra mim passou a ser pior, passou a ser mais frequente, ela passou a me enfrentar, a me implicar mais, sabe? Bom, por causa disso, eu acabei tendo uma depressão profunda, porque foram vários anos, né, convivendo nesse inferno, aguentando essa perturbação dessa mulher na minha cabeça. Eu já não comia direito, eu já não dormia bem, eu emagreci horrores, eu me tornei uma pessoa completamente medrosa, sabe? Até que esses dias atrás, não tem muito tempo que isso aconteceu, assim, hoje eu já tô com 39 anos de idade. E aí, esses dias atrás, eu tava lavando o terraço da nossa casa e a água escorreu pra rua. E ela mora no corredor que a gente fez, que dá direto pra rua. Porque assim, fizemos esse corredor pra ela sair direto pra rua, justamente pra gente não passar no mesmo lugar que ela, porque tava insuportável tanta briga. Então a gente quis separar a saída, né? E aí, como eu tava dizendo, eu lavei o terraço da casa e a água escorreu pra rua. E quando ela viu, porque tipo assim, tava em frente à casa dela, né? Porque o corredor dá de frente com a rua, mas tava na rua, gente, a água. E em algum momento ia escorrer ali da rua, né? Só que quando ela viu, ela começou a brigar, a fazer aquele escândalo dela, a me chamar de nomes podres, a falar assim que era pra eu descer agora e enxugar aquela água da rua. E assim, eu já não tenho mais a mesma paciência com ela, porque, cara, foram 28 anos da minha vida que eu aguentei ela fazendo aquelas coisas comigo calada e ninguém fazia nada, e a minha mãe não fazia nada, e o meu irmão não fazia nada. Então, quando ela começou aquele escândalo por causa de uma água na rua, eu não aguentei não. Eu fui lá e eu me atraquei com ela, saí no braço pela primeira vez. Mas logo depois também, o meu irmão, que é marido dela, chegou e expulsou ela. E nesse dia eu pensei assim, quer saber? Eu não quero isso pra minha vida mais. Eu vou colocar um ponto final nessa situação. Foi aí que eu resolvi. Eu fui na delegacia e eu prestei queixa contra ela. E foi só a partir desse dia que eu comecei a ter um pouquinho de paz na minha vida. Só que ainda assim, ela vive falando mal de mim por aí. Mas eu faço de tudo, sabe? Pra eu não ver ela, pra eu não me esbarrar com ela, até porque a gente mora uma do lado da outra. É mole? Eu sei que eu odeio aquela mulher, eu odeio com toda a minha força, do fundo da minha alma, e eu sei que esse sentimento faz mal pra mim mesma, né?
Só que eu sinto isso por causa de tudo que ela me fez passar por tanto tempo e também por todo o mal que ela fez e ela ainda faz pro meu irmão. Vocês acreditam que até furar o meu irmão com... Ela já furou e o meu irmão não larga dela? Então eu fico pensando, será que ela já fez alguma coisa para poder amarrar o meu irmão? Pessoa completamente medrosa, sabe? Até que esses dias atrás, não tem muito tempo que isso aconteceu, assim, hoje eu já tô com 39 anos de idade. E aí, esses dias atrás, eu tava lavando o terraço da nossa casa e a água escorreu pra rua. E ela mora no corredor que a gente fez, que dá direto pra rua. Porque assim, fizemos esse corredor pra ela sair direto pra rua, justamente pra gente não passar no mesmo lugar que ela, porque tava insuportável tanta briga. Então, a gente quis separar a saída, né? E aí, como eu estava dizendo, eu lavei o terraço da casa e a água escorreu para a rua. E quando ela viu, porque tipo assim, tava em frente à casa dela, né? Porque o corredor dá de frente com a rua, mas estava na rua, gente, a água. E em algum momento ia escorrer ali da rua, né? Só que quando ela viu, ela começou a brigar, a fazer aquele escândalo dela, a me chamar de nomes podres, a falar assim que era para eu descer agora e enxugar aquela água da rua. E assim, eu já não tenho mais a mesma paciência com ela, porque, cara, foram 28 anos da minha vida que eu aguentei ela fazendo aquelas coisas comigo calada e ninguém fazia nada, e a minha mãe não fazia nada, e o meu irmão não fazia nada. Então, quando ela começou aquele escândalo por causa de uma água na rua, eu não aguentei, não. Eu fui lá e eu me atraquei com ela, saí no braço pela primeira vez. Mas logo depois também, o meu irmão, que é marido dela, chegou e expulsou ela. E nesse dia eu pensei assim, quer saber? Eu não quero isso pra minha vida mais. Eu vou colocar um ponto final nessa situação. Foi aí que eu resolvi. Eu fui na delegacia e eu prestei queixa contra ela. E foi só a partir desse dia que eu comecei a ter um pouquinho de paz na minha vida. Só que ainda assim, ela vive falando mal de mim por aí. Mas eu faço de tudo, sabe? Pra eu não ver ela, pra eu não me esbarrar com ela, até porque a gente mora uma do lado da outra. É mole? Eu sei que eu odeio aquela mulher, eu odeio com toda a minha força, do fundo da minha alma, e eu sei que esse sentimento faz mal pra mim mesma, né? Só que eu sinto isso por causa de tudo que ela me fez passar por tanto tempo e também por todo o mal que ela fez e ela ainda faz pro meu irmão. Vocês acreditam que até furar o meu irmão com... Ela já furou e o meu irmão não larga dela? Então eu fico pensando, será que ela já fez alguma coisa para poder amarrar o meu irmão? A maior armação do colégio. O professor de matemática pegava sempre no meu pé. Falava que eu era burro, que eu não passaria de ano. E aí que fica pior. Minha mãe, como sempre, com educação na palma da mão, falava: se repetir, vai levar um tapa. Fui pra prova final precisando tirar 8. Tirei 7,5, ele me reprovou. E fica pior. Entrei no banheiro dos professores pra chorar escondido, mas escutei um barulho esquisito. Do nada sai da outra cabine o diretor com a professora de religião. Eita glória, hein, tia? E fica pior. Os dois eram casados e ficaram desesperados quando me viram. O diretor implorou pra eu não contar nada pra ninguém. Eu falei, não conto, mas com uma condição. Pedi a cabeça do professor de matemática. Ele foi demitido. Passei de ano. Cheguei em casa, falei pra minha mãe que eu tinha passado. Ela falou que eu era o menino mais inteligente